Não escuto ainda. Já? Ah, tá bom. Eu não estou te ouvindo. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um CX Now. Hoje nós vamos bater um papo sobre experiência do cliente no mercado de logística. E para isso eu tenho a honra de receber aqui Fabiano Lorenzi, ele é diretor comercial da VLI Logística. E vocês vão ver que fantástico a gente imaginar que um mercado como o mercado de logística já está bem avançado em algumas práticas de CX e olhando o CX pela perspectiva adequada. Lorenzi, seja muito bem-vindo, muito obrigada, uma honra ter você aqui. Queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho também da VLI para todo mundo aqui poder te conhecer. Tá bom. Pô, Cláudia, obrigado primeiro pelo convite. Uma boa noite para você, para todo mundo que está nos acompanhando no teu canal. É assim, um prazer para mim falar desse tema. É um tema que para mim é um tema apaixonante, que praticamente toda a minha vida eu experimento, né, a todo momento, falar primeiro de cliente, agora a gente está muito mais próximo de falar da experiência. Então, valeu por me convidar e para a gente poder estar aqui discutindo sobre esses assuntos. Bom, meu nome é Fabiano Lorenzi, eu tenho 47 anos, casado, 2 filhas, a Marina e a Bruna, e estou nesse negócio aí já desde 1997. Curiosamente, eu sou formado em arquitetura e urbanismo. Acabei vindo parar em logística, foi por um acaso, assim, mas me apaixonei pelo negócio e desde então eu trabalhei em poucas companhias, né, mas sempre voltado para logística. Comecei trabalhando na primeira turma de trainees da antiga Ferrovia Sul Atlântica, virou a ALL, que hoje é Rumo. Trabalhei 5 anos lá e depois vim para a Vale e passei por alguns negócios da Vale, como navegação costeira, cabotagem, mas a grande parte da minha vida com ferrovia e a gente fala aí de logística intermodal, logística integrada, né? Hoje na VLI desde 2010. E contar um pouquinho da VLI, porque talvez as pessoas não saibam do que se trata essa companhia, o que ela faz. Uhum. A VLI nasceu dentro da Vale em 2010. A Vale tem um histórico de operação logística acho que desde 1983 ela presta serviço para o mercado e ao longo desse período ela foi, né, acho que se aprimorando em termos de entrega para o mercado, porque ela tem ativos de classe mundial de logística, boas ferrovias, eficientes. Em 2010, a gente no anseio aí na expectativa de criar um veículo para poder oferecer um negócio mais, eu diria, mais direcionado para o cliente, para fora, criamos a VLI, e que na verdade nada mais é do que uma empresa de base ferroviária. Eu gosto de definir desse jeito, né? Uma empresa de base ferroviária que opera portos e terminais de interior. Né? Ela é uma gestora de alguns ativos ferroviários, concessões e alguns contratos com grandes operadoras, porque a gente conecta várias regiões do país a vários portos e o interior também para fazer abastecimento de diversos produtos. A companhia, em 2014, fez um processo de capitalização, aí passaram a ter novos acionistas junto da Vale, a Brookfield, Mitsui e o FFGTS, hoje são 4 acionistas, eles cuidam dessa companhia através de um conselho de administração, e esse processo de capitalização permitiu que a companhia fizesse um plano de investimentos bem robusto, desde 2014 até o final do ano passado, 2019, investiu 9 bilhões de reais em infraestrutura, um novo porto, vários terminais de interior, ferrovias, aí, né, ramais ferroviários, locomotivas, vagões,
aumentando sua capacidade para atender o mercado. Então, hoje é uma companhia totalmente focada em entregar um serviço para os nossos clientes, né? Então, isso é VLI. E a gente tem uma coisa curiosa, porque e para mim, talvez aquilo que mais nos une aqui dentro, que a nossa visão é transformar a logística do Brasil, né? Então, é uma visão bem inspiradora, acaba conectando muita gente e que nos dá, assim, eu acho que e traz a paixão para dentro da nossa vida pelo negócio ferroviário, pelo negócio de logística. E é impressionante que a gente vê isso no dia a dia, né? A gente vê isso em cada colaborador, a gente vê isso no dia a dia, e eu vejo vocês levando isso para o relacionamento com o cliente, porque vocês são reconhecidos por um relacionamento muito forte, né? Então, e só uma curiosidade, o Lourenço já sabe disso, mas um dos primeiros estágios, gente, que eu fiz na minha vida foi na antiga FCA, que é a Ferrovia Centro-Atlântica. Isso tem lá para mais de 20 anos, assim, durando já a minha idade, todo mundo aqui já sabe quantos anos que eu tenho. Para mais de 20 anos, eu trabalhei na área de importação de locomotivas, de trilho, importei locomotiva, trilho, vagão, e aí depois de FCA ela foi para virou Vale, e aí entrou nessa história toda que o Lourenço contou aqui. Então, é muito legal a gente poder eu estar aqui de outra forma, não como estagiária e tal, de outra forma, batendo um papo com você, é muito legal. Muito legal. Conta uma coisa, de uma maneira geral, e ontem na live com o Rafa e anunciando a sua vinda, eu disse que uma das coisas que profissionais de CX ou no mercado no geral, eles têm como entendimento que é muito mais fácil a gente trabalhar experiência do cliente no B2C, né, no varejo e tudo mais. E que no B2B é mais complicado. E aí, eu queria entender a sua percepção. É realmente mais complicado a gente pensar em experiência do cliente no mercado B2B como um todo, né? Não só no mercado de ferrovia, mas como um todo, ou não? Cláudia, olha só. Eu assisti o Romeu e assisti o Rafael, né? E eu acho que o mais interessante dessa conversa, aí tu vê, o Rafael está num negócio B2C, mas também ele tem um envolvimento ali forte B2B. O Romeu muito, eu acho, voltado ainda para o B2C, né? Para nós, eu acho que eu encaro isso como mais uma questão de, independente da sua complexidade, para nós virou uma questão de necessidade. Por quê? Eu vou te explicar. Esse negócio, eu acho que durante muito tempo, o cliente foi colocado, acho que um pouquinho de lado, principalmente em função de uma demanda muito superior à capacidade que o sistema possuía, né? E um viés de interdependência muito alto. Então, eu acho que a gente não levou em consideração a importância que o cliente tinha para o nosso negócio. Então, acho que isso foi uma reflexão que a gente fez em função desses motivos. Então, por que necessidade? Porque esse cenário mudou completamente dos últimos anos para cá. Primeiro porque hoje aumentou a competição, você tem mais capacidade do que a demanda e você precisa se tornar, né, alguém que o cliente escolha estar e não a única opção que ele tinha. Então, a necessidade vem em cima disso, né, uma questão de sobrevivência. Não é mais uma questão de você fazer uma escolha se eu vou por esse caminho ou não. Então, para nós na VLI hoje, falar de experiência do cliente é um caso que a gente precisa fazer, não é simples uma diretriz que a gente coloca dentro da companhia. Então, esse é o trabalho que a gente tem feito muito forte para dentro, que as pessoas entendam, e assim a gente tem percebido uma evolução muito grande. Onde é que está a complexidade? A complexidade está em você conquistar essa criação de valor para fora, porque do outro lado, do lado do cliente, tem outras pessoas. Então, assim, para mim, a complexidade está em como você atende a expectativa daquela pessoa que está sentada no teu cliente, que tem uma missão lá dentro para ser entregue, que precisa entregar um resultado, e ela precisa entender e confiar que a gente é capaz de fazer isso. Porque, para mim, assim, o B2B passa a ser o P2P, eu não sei se a gente falar isso, mas... É isso mesmo, pessoa para pessoa, Porque esse, para mim, quando eu falo aqui dentro, o cliente não é a gente pode usar alguns nomes, né? O cliente não é a Bung, né? O cliente então lá, o meu contato na Bung é o Makoto lá. Então, o cliente é o Makoto. O que ele precisa, né? Qual é a necessidade que ele traz para a gente aqui, que a gente tem que buscar, que a gente tem que desenvolver para poder entregar.
Então, eu acho que esse é um ponto que está na complexidade. E o segundo ponto, eu acho que tem a ver com o modelo mental, porque eu acho que durante muito... A gente geralmente acredita que satisfação do cliente, ela vai de encontro ao resultado, e não é verdade. Né? Satisfação, não existe trade-off entre satisfação do cliente e resultado. As coisas é o contrário, né? Você entrega resultado através da satisfação do cliente, através do cliente. Legal, Então, legal. eu acho que essas reflexões a gente tem nos trazido para a gente aprimorar ainda mais esse trabalho, de nos aprofundarmos nessa jornada de melhorar a experiência do cliente com a VLI. Legal. Lourenço, só para o pessoal ficar na mesma página, quais são os mercados hoje que vocês atendem? Ou seja, só para eles entenderem, é um transporte ferroviário de cargas. Dos mercados, quais são os principais mercados que vocês atendem hoje? Ótima a sua pergunta aí, porque para colocar todo mundo na mesma página. A gente opera nos principais segmentos da indústria, né? A gente fala do agronegócio, a gente transporta grãos, soja, milho, farelos, açúcar, né? Então a gente é muito voltado para a questão de grãos e açúcar. Temos um segmento específico que é fertilizantes. Então toda a indústria que abastece as misturadoras que vão vender os produtos para os produtores, e também aquilo que vem como insumo para ser feita a transformação. O que a gente chama o que é a siderurgia em si, né? Não o minério de ferro, mas todo o processo de transformação da indústria siderúrgica a gente acaba participando. Parte do minério, porque muita gente confunde que o nosso papel é parecido com o da Vale. A gente tem um transporte sim, de minério para alguns clientes, mas é muito pouco volume. E tudo aquilo que é transformar na siderurgia, então placa, tarugo, né, a gente acaba transferindo para consumo externo. E o que a gente chama de indústria, que é tudo aquilo que está a montante da transformação. Então, alguns minerais, insumos para a transformação da indústria, containers, combustíveis, celulose, a madeira, o torete que vai lá para ser transformado. Então, é uma indústria, é um negócio bruto, a gente fala, né? É bruto, de escala, né? De bastante escala, movimentamos milhões de toneladas. E o nosso papel é fazer com que... Então, a gente fica no meio do caminho entre ou a transformação ou a exportação de alguns produtos ou importação. Grande parte do nosso negócio hoje está na agricultura. A gente pode falar que cerca de 45% do nosso negócio entre grãos e açúcar, um pedaço em fertilizantes, algo em torno de 10%, e outra metade voltado para a indústria e siderurgia. Legal. E um tema que está muito em voga, né? E praticamente em todas as lives eu trago esse tema, que é a questão da transformação digital. Você apresentou dois grandes desafios, né, que tem no mercado de logística, em específico do ferroviário. Como é que a transformação digital pode ajudar, não só a VLI, mas qualquer empresa do mercado logístico, a vencer esses dois desafios que você apresentou? Ou seja, quais as frentes de transformação digital que existem hoje quando a gente fala de logística? Olha, para a gente, transformação digital foi algo revelador, assim, porque e transformação digital não no lado mais do modismo, né? Mas a transformação digital fez a gente mudar o modelo de abordar o cliente. A gente, quando olha para a transformação digital, a gente está falando de praticamente a inovação, tecnologia, né? Então, um app. Na verdade, assim, a transformação digital trouxe para a gente, primeiro ponto, que você precisa botar o cliente no centro para fazer alguma coisa. Ele tem que fazer parte do teu processo decisório, senão não tem propósito nenhum você levar alguma coisa. Segundo, que é um processo colaborativo, né? Você não faz sozinho, você precisa botar todas as pessoas dentro de uma sala em si, né? Mas assim, hoje não mais numa sala, né? Porque a gente está fazendo aqui via... Uma sala virtual. Uma sala virtual, mas a gente coloca todas as áreas possíveis e coloca o cliente no centro para dizer o seguinte, cara, o que te incomoda? Onde que está doendo, para a gente poder fazer, pelo menos para a gente poder discutir, priorizar, ter ideias em relação àquilo e desenvolver, né? E outro, que é o mais legal, né? Não é mais desenvolver algo pronto lá no final. A gente desenvolve algo que cresce ao longo do tempo, né? Que talvez seja o negócio mais bacana desse processo. Então, a gente tem superado, eu acho que a gente tem conseguido, fazer um movimento de mudança da abordagem comercial, isso é o principal. Trazer o cliente para dentro de casa para poder discutir os problemas e ele nos dá o feedback franco, sincero daquilo que está errado para a gente poder criar soluções e devolver, né? Então, para mim, transformação digital, mais do que o resultado,
o processo que ele gerou para a gente poder fazer essa mudança. Mas, é claro, ele traz também, eu acho que um outro resultado são as ferramentas que ele propicia para a gente fazer esse desenvolvimento, né? Hoje a gente tem alguns exemplos que eu posso te trazer. A gente tem um portal chamado lá o Conecta, né? O Conecta, a ideia dele é a gente ter um sistema, por isso que é portal, né? É onde que o cliente pode ir buscar a informação que ele quer, né? O oráculo lá, né? Vai lá, blum. Mas assim, a gente está... Esse negócio, assim, hoje a gente criou esse negócio, Conecta, que ainda tem muito a ser feito, né? Mas o Conecta, o produto do Conecta, ele é feito com base no input do cliente, ele não é mais feito com base no que a gente acha que é certo, que a gente acha que é errado. Então, a gente traz o cliente para dentro, ele experimenta, a gente acompanha a recorrência, sabe se o que está ruim, o que está bom. Então, é um processo nervoso e vivo, evolutivo, assim, a gente não para nunca. Outro exemplo, que a gente criou um negócio chamado Jetsons, né? O nosso time lá, que é assim, nós temos várias interações com clientes, contratos, todas as transações. Como é que a gente garante que esse negócio está todo organizado, que o cliente possa conhecer quais são as cláusulas todas do contrato, todas as transações que nós fizemos? São milhares, né, Cláudia? Pensa o seguinte, a gente tem o cliente, quando transporta uma carga, ele tira uma carga lá do interior do Goiás, por exemplo, para levar para Santos. O interior do Goiás tem várias cidades, cada cidade leva para um terminal, então são centenas, milhares, às vezes, de transaçõezinhas que vão sendo feitas. O controle disso é fundamental, a governança em cima desse contrato é fundamental. Então, a gente acaba tendo essas ferramentas para poder nos ajudar a gerenciar a relação com os clientes. Isso é disponibilizado para eles, inclusive, né? Para a gente poder acompanhar como é que está funcionando a nossa vida. Ô Lourenço, só para todo mundo entender também, quando a gente está falando, igual você comentou agora, está lá no Goiás e vai parar no terminal. Então, se a gente pudesse colocar grandes etapas para simplificar na cabeça das pessoas que não conhecem muito o mercado logístico ferroviário, a gente tem lá o agricultor que disponibiliza a carga, é colocado num vagão, vários vagões, e aí ele para num terminal, e que ele pode mudar de linha, alguma coisa assim, e depois ele continua até chegar num porto. Como é que é? É isso que eu estou explicando aqui, eu estou ensinando tudo errado. É quase isso, Cláudia. Você já foi lá, já entendeu bem aí. Mas, assim, eu costumo falar que a palavra que a gente usa para isso é integração. Então, o que eu acho que é bacana aqui da conversa, o que a gente tenta fazer é que, da fazenda, onde o produtor está lá, disponibilizando o produto, até o porto, a gente consiga ter uma visão geral do negócio. Por quê? Né? Porque quando a gente fala de integração, a gente fala de, primeiro, integração para alguma coisa. Integração para a gente é custo, é eficiência. Eu vou te dar um exemplo. Assim. No passado, a gente tinha lá um local lá no interior de Minas, no Triângulo Mineiro, que o nosso trem chegava lá, ele era partido em vários pedaços, ele era colocado para ser carregado, né, nos terminais dos clientes. Esse trem demorava lá sei lá, na verdade o tempo era 76 horas, um trem de 90 vagões para ser carregado com soja, por exemplo. Nós fomos lá e entendemos que se a gente centralizasse esse terminal, trouxesse uma eficiência para o carregamento do trem, a gente ia ganhar tempo e dinheiro nesse negócio e poderia transferir para o cliente. Segundo, eram vários terminais, e tinham filas intermináveis de caminhões esperando para descarregar o produto que vinha da fazenda para aqueles terminais. Então, a gente tinha filas imensas, 2 dias de fila, o cara furioso, porque ficava muito tempo esperando para descarregar. Chegava a 24, 48 horas, você imagina o que era, filas intermináveis de caminhões esperando para descarregar. Então, esse negócio da integração para a gente foi o seguinte, como é que a gente cria um elo eficiente entre a chegada do caminhão e a saída do trem? Porque o caminhão precisa descarregar rápido e voltar para carregar de novo. E o trem precisa fazer a mesma coisa, carregar rápido, descarregar lá no porto e voltar para carregar de novo. Aquelas 76 horas, elas passaram a ser 7 horas. 10, assim, é um absurdo, cara, assim, é um negócio impressionante. E o caminhão hoje descarrega em 2 horas e meia, vai. 2 horas e meia. Ele chega, entra no terminal, é tudo automatizado, é um tag, o cara passa, entra, vai lá no descarrega e vai embora, né?
Então, quando você fala de integração, é toda essa operação integrada, e aí a tecnologia está ajudando nessa automatização e tudo mais, e porque integrou todas as partes, e com tecnologia, vocês conseguiram sair de 76 para 7. É porque acaba, assim, a gente fala, integração é a palavra bacana, né? Assim, pô, para nós é uma palavra-chave, porque quando a gente fala para reduzir custo, né, é isso, porque você acaba sendo mais eficiente. Então, isso é importante. Eu acho que o segundo ponto da integração, que eu já falei antes na transformação digital, é a integração com o cliente, né? Porque o cliente precisa estar dentro do nosso processo. Isso é uma coisa, parece uma bobagem, né? Mas, assim, nós somos transportadores, nós movimentamos carga, mas a gente não tem carga. A carga é do cliente, pô, né? É óbvio, mas assim, eu acho que para que fique mais óbvio, se o negócio do cliente vai bem, nosso negócio vai bem. Então, a gente é parte do processo decisório do cliente. Então, nada mais justo do que trazê-lo para dentro das nossas discussões para pensar nas melhorias junto com ele. Então, o integrar para a gente, integração é integrar com também, né? Integrar com o cliente, porque acaba sendo fundamental. Todas essas decisões que nós tomamos no passado e as que nós tomamos hoje, eu acho que ainda mais, a gente traz o cliente e pergunta para ele se aquilo faz sentido, se não faz sentido. E a gente eu posso te dar 2 exemplos que eu acho que são legais, né? O cliente acaba investindo nos nossos sites. Então, por exemplo, a FTO, que é uma empresa que importa fertilizantes, ela busca a carga lá no porto, transporta conosco até um terminal da VLI, e ela pegou e conectou como se fizesse uma conexão entre o nosso terminal e a fábrica dela. Então, ela está totalmente ligada na nossa operação. Outra coisa que eu acho que é legal, importante, outro cliente que acabou construiu um armazém dentro do nosso terminal portuário, porque para ele quer fazer parte do nosso sistema. Então, como se fosse uma correia transportadora, um cara de açúcar, a Tereos, ele vai lá, a gente transporta o açúcar dele para o nosso terminal e ele leva para o armazém dele dentro do nosso porto. Então, assim, esse negócio de integrar com o cliente também acaba sendo fundamental. Ele tem que... E aí traz imagina a responsabilidade para a gente, né, Cláudia? Porque ali acaba sendo uma dependência cada vez maior. Então, para nós, é fundamental, eu acho que ter a clareza da nossa responsabilidade perante a operação do cliente, né? Da eficiência que a gente tem que trazer para essa conversa. Então, é por isso que eu acho que essa palavra integração para a gente assim, mantra dentro da companhia. E Lourenço, como é que, tendo tantos, não sei se chama stakeholders ou players nesse mercado, né? Tantas partes envolvidas, como é que vocês conseguem garantir um mesmo olhar para o cliente, uma mesma atenção do cliente, ou seja, a questão do jeito VLI, né, de olhar para isso tudo, como é que vocês conseguem garantir isso de ponta a ponta? Pô, essa parte não é fácil, porque, olha só, a companhia é muito capilar. Então, nós somos 7.500 pessoas, a gente está em 300 municípios, são 8.000 quilômetros de ferrovia, diversos sites, operação pra caramba em tudo que é lugar. Mas eu acredito que assim, são 2 formas que a gente... Assim, isso é uma jornada, né? Não é um negócio que eu acho que a gente faz. A gente está longe, eu acho, de ter algo que seja... Eu acho que ainda satisfatório, né? A gente tem um caminho longo a percorrer. Mas eu acredito que são 2 movimentos. Tem um movimento importante de baixo para cima, que basicamente ele é feito da seguinte forma. Todo ano a gente faz uma pesquisa, essa pesquisa nos traz vários inputs, statements de cliente, traz uma nota, porque a gente avalia vários atributos em todos os ativos, e essa pesquisa o resultado dessa pesquisa é a nossa ferramenta para a gente ter um plano de ação super objetivo que vai para o campo. Aí a gente fala assim, olha, eu tenho que resolver esse problema. Por exemplo, olha, eu tenho uma operação portuária em Santos, eu estou com um problema de carregamento de navio. Então, aí a gente vai e trata esse assunto. Eu tenho um problema de informar adequadamente para o cliente determinada situação, uma operação tem que ser on time, ele tem que saber o que está acontecendo. Então, a gente acaba endereçando com essa pesquisa esses problemas. E é muito pragmático, tá, Cláudia? É um trabalho focado, a gente acompanha isso em consultoria, uma vez por mês, mas é um trabalho de baixo para cima. Então, o nosso time, liderado pela Letícia, que é a nossa agente de CX da companhia, ela que toca com o time,
com o apoio de um monte de gente que está no campo. A gente tem 150 embaixadores do cliente, espalhados por toda a companhia, que acabam nos apoiando nesse assunto. Então, isso é de baixo para cima. E tem um trabalho que é de cultura, né? Porque, pô, você tem que ter um tom de cima da diretoria. O cliente está na nossa estratégia, o cliente está na nossa missão, o cliente está em tudo que é lugar, mas não adianta nada estar lá escrito se a gente não executar e, assim, o nosso exemplo em relação a esse tema. Então, tem um trabalho cultural que envolve liderança, alta liderança, tem um trabalho que vai para baixo, né? Que a gente tem um entendimento claro do que é o nosso jeito de entregar esse serviço, né? O que é importante para o cliente. E aí, quando você junta essas duas coisas, um trabalho de cultura que vem de cima para baixo, que envolve comportamento, símbolo, sistema, e um trabalho de baixo para cima, que envolve ação pragmática, né, de mudança, a gente consegue, no miolo desse sanduíche, encontrar um negócio que faça sentido e que a gente consiga, eu acho que acaba dando uma mistura bacana para a gente poder fazer isso andar com velocidade, né? Eu entendo que é mais ou menos isso, Cláudio. Eu acho que são esses dois movimentos, mas não é um trabalho simples, não. É uma jornada longa que a gente já tem trabalhado há muito tempo e que a gente ainda tem muito tempo pela frente. Muita coisa a ser feita. E Lourenço, uma pergunta meio que conectada com o que você falou. Nesse cenário, você está vendo uma mudança no perfil dos colaboradores? Não estou falando só em específico da VLI, tá? Estou falando num cenário desse que tem transformação digital, que tem uma abordagem diferente junto ao cliente, que toda hora está mudando muito, o cliente muito dentro da operação. Exige um comportamento diferente dos colaboradores ou competências diferentes? Ou não? Ou é só começar a ter mais consciência das coisas? Qual que é a sua opinião sobre isso? Não, o comportamento é fundamental, né? Porque eu acho que envolve uma dose grande de empatia, né? Da gente, assim, como eu falei para você, historicamente, acho que é uma construção isso. Historicamente, isso não era assim, né? Um negócio de infra, bruto, né? Um distanciamento grande do cliente. O cliente estava longe do nosso dia a dia. E quando a gente traz ele para dentro, acho que tem um trabalho de descoberta. E aí eu entendo claramente que demanda um jeito diferente de tratar esses assuntos e um comportamento diferente. E o que eu tenho visto, Cláudia, é um engajamento altíssimo, sabe, nesse tema. Assim, eu tenho que reconhecer o nosso time, que, pô, assim, o nível de engajamento, né, o grau de escuta para esses assuntos, ele hoje é super alto. E assim, a galera ansiosa para assim, o que eu faço, como é que eu ajudo, como é que eu me coloco muito legal. nessa frente. A gente começou a nossa conversa falando de uma empresa apaixonada, né? Então, pô, quando o pessoal acredita aqui, meu, é uma potência enorme. Então, assim, demanda, sim, uma mudança, e eu vejo esse movimento evidente, a olhos vistos aí, é o pessoal mudando e buscando. É claro que, assim, o cara, assim, a maioria das pessoas tem que entender que ele é parte de um processo, que no fim desse processo tem alguém que está consumindo aquilo, né? Muitas vezes você não tem a visibilidade do cliente, mas eu acho que essa clareza ela passa a aumentar à medida que as pessoas vão entendendo que elas precisam se colocar no lugar do cliente para poder entregar algo que faz sentido. Legal. E, Lourenço, nesse momento agora que a gente está vivenciando, como é que a VLI encarou e tem encarado isso? Ou seja, que mudanças que vocês fizeram? Como é que vocês precisaram lidar com isso? Como é que vocês encararam esse momento agora? Acho que o primeiro, é curioso, né? A nossa atividade é uma atividade essencial, né? Então, acho que o primeiro ponto, olhando para esse momento, foi entender, pô, nós precisamos ser rápidos, e a gente focou em 4 pontos. 4 pontos, né? O primeiro era cuidar dos nossos colaboradores, né? Como é que a gente garante a saúde dos nossos 7.500 colaboradores. O segundo ponto foi, assim, manter as operações funcionando, porque atividade essencial, uma necessidade enorme dos clientes de manter os produtos rodando. A gente está muito focado no agro, e a demanda por grãos do Brasil é cada vez maior, então todo mundo ficou muito tenso nesse momento.
ficar próximo dos clientes, escutar as demandas, né? É um momento, embora fisicamente distante, a gente conseguiu aproximar muito, assim, exercitando essa escuta através das ferramentas disponíveis, essa aqui, por exemplo. E a comunidade, não menos importante, mas assim, como é que a gente atuava na comunidade? Foram 4 grandes diretrizes, né? Então, a gente adaptou nossa rotina para essas questões, mas assim, eu acho que é legal a gente comentar, porque pô, a companhia se mexeu muito para fazer algumas ações importantes de ajuda humanitária. Pô. A gente doou aí 7 milhões de reais para beneficiar vários estados que a gente que passam nossas operações, e milhares de pessoas acabaram sendo beneficiadas com isso. Foram 400 mil máscaras que a gente acabou doando, 35 mil cestas básicas. Nos nossos terminais, chegam por dia algo em torno aí de 3.500 a 4.000 caminhoneiros todo dia. E você lembra, né, que o pessoal teve muito problema de abastecimento, de inexistência de suporte nos trajetos, né? A gente fez várias doações de cesta, kit de higiene, limpeza. Então, foi assim, um trabalho enorme para poder garantir que esse sistema seguisse funcionando dentro da normalidade, né? Embora a gente estivesse muito distante da normalidade, mas isso acho que foi um trabalho super legal, né? Super bacana e traz uma grande satisfação para a gente poder, eu acho que deixar, pelo menos assim, orgulho, né, Lorena? Um orgulho, né? Muito orgulho. O papel que vocês representam no momento desse do Brasil é de se orgulhar mesmo, de não deixar o Brasil parar nesses termos, né? E esse é o ponto, né? O negócio quando não deixar parar, porque a gente sabe, a gente está lá movimentando milhões de toneladas de vários produtos, e isso acaba sendo fundamental para a gente, né? Então, assim, garantir eu acho que a fluidez dessa operação acabou sendo fundamental, a gente teve que manter desse jeito, sim. E outra coisa, assim, é que geralmente a gente atribui a home office. Pô, a companhia vai 10%, vai no máximo 15% é atividade administrativa, o restante está tudo no campo. Então, você imagina, né? Aí você tem um site lá, um terminal que recebe caminhão e carrega trem, por exemplo, né? Para ser bem simples, né? Tem várias pessoas. Como é que você garante distanciamento? O transporte, esses terminais estão em áreas remotas, não estão dentro de centros urbanos. Como é que você garante o transporte dessas pessoas para os terminais? Então, a gente teve que definir política de distanciamento, como é que era o regime de transporte dos colaboradores. Nossa. Na hora do cara almoçar, como é que ele entra no refeitório dentro do site? Nossa. Então, assim, várias ações foram tomadas para a gente garantir a saúde dos nossos funcionários e manter a operação funcionando no meio dessa confusão. Então, foi bem legal, assim. Foi, pelo que você está falando, bem complexo, para fazer na velocidade que foi necessário ser feito, né? Sim. Porque o grande ponto aí é fazer isso tudo na velocidade que foi necessária, né? Não, o momento acelerou, né, Cláudia? Eu acho que se a gente, não só a VLI, mas eu acho que toda e qualquer companhia, se ela fosse planejar um movimento como esse, ela não faria desse jeito, né? Ela planejaria, seria lá dias, semanas, meses. A gente, de um dia para outro, você olha, pessoal, vamos embora. E foi super legal, cara, assim, porque a gente viu a capacidade de mobilização que a companhia tem e os resultados estão aí, pô. A gente está hoje, assim, consegue rodar a companhia num nível, assim, muito próximo da gente rodava antes. Legal. Eu só estou olhando para a esquerda porque eu estou vendo o YouTube, vendo se o pessoal coloca pergunta aqui, né? Tá cheio de hashtag JetsonsVLI ali, tá? Agora eu tô... Jetsons, é isso aí. VLI, CX, muito legal. Nesse momento agora, vocês perceberam uma mudança de comportamento dos clientes de vocês ou de tomada de decisão? Alguma coisa que por causa desse momento eles tiveram que adaptar ou estão fazendo diferente? Olha só, assim, na verdade, o contato ele é o mesmo, né, com as pessoas que eu acho que acelerou, Cláudia. Para mim, assim, a distância física fez com que a gente ficasse mais próximo, eu acho que estabelecesse rotinas mais frequentes. Então, assim, o que a gente imaginou que pudesse virar um hiato, né, de relação, porque, pô, nós somos relacionais, né? É difícil você ficar longe das pessoas, não ter a interação, né? Pô, não tá frente a frente, o olhar, né? Aquela coisa.
mas eu acho que estou tentando olhar o lado positivo dessa conversa toda, né? Então, a gente conseguiu estabelecer, eu acho que uma aproximação, ainda que não fosse física, usando essas ferramentas, e um ganho de produtividade extraordinário, porque o tempo passou a ser algo melhor utilizado hoje, em relação ao que a gente usava antes. Pô. Imagina aqui, nós estamos em São Paulo. Hoje você fica agoniado porque você atrasa 2 minutos. Você fica, pô, teve algum problema, né? Eu me deslocava aqui, eu conseguia fazer 2 reuniões por dia em São Paulo. Trânsito, tem que se deslocar, um cliente está lá do lado da Cidade Jardim, outro cliente está lá do lado do Morumbi, pô, você não consegue fazer isso, você precisa de tempo para se deslocar. Eu acho que, e hoje, eu acho que houve a mudança, eu acho que está em cima disso, né? Uma disciplina maior, uma utilização melhor do tempo, e um ganho extraordinário de produtividade. A gente consegue fazer muito mais do que a gente fazia antes. Isso aí você pode ter certeza, porque dentro da nossa rotina aqui, e aquelas pessoas que tomam as decisões do outro lado, elas se adaptaram muito bem, todo mundo se adaptou bem a isso. Acho que a gente tem as nossas lamentações, né? Tudo tem vantagens e desvantagens, né? Eu estou olhando para as vantagens. Eu acho que a gente tirou um proveito grande dessa mudança, né? Então, para mim, eu acho que é o grande ponto aí Mas o perfil de consumo, você fala assim, pô, será que mudou o comportamento? Eu acho que o comportamento muda nesse momento, né? Da gente ser mais pragmático, usar melhor o tempo, tomar decisões mais rápido, né? Eu acho que a gente pode fazer isso dessa forma que a gente está fazendo. Acho que não poderia, hoje a gente pode. Maravilhoso. Laís Porto. Ó, a Laís Porto, o histórico dela é de Porto, tá? Ela é de Porto também, lá de Salvador. Agora ela está morando em São Paulo, mas o histórico dela é esse. A Laís, ela foi Tô fazendo uma propaganda sua agora aqui, tá, Laís? A Laís, ela foi a profissional de CX do ano passado. Cara, joia. Exatamente, a experiência dela é uma experiência no mercado de portuário também. Ela de quem? Laís, lá na Tecom Salvador, na Wilson Sons. Legal. Agora a gente não tá lá, não. Laís, ela já saiu agora, ela não está mais lá, não, mas quando ela ganhou o prêmio, ela atuava lá. Ela fez um trabalho fantástico de CX lá dentro. E faço propaganda mesmo da Laís, porque não ganhou o prêmio, não foi à toa. E ela está com uma pergunta para você aqui. Ela está falando assim, olha, como destacar a importância e diferencial de CX em um segmento tão competitivo, onde o preço é, na maioria das vezes, o fator decisivo para os clientes? Boa. Putz, eu queria saber responder essa pergunta, mas eu vou tentar. Assim, eu acho que o nosso negócio de logística, ele tem... Se você olhar, se você fizer um triângulo, assim, né? Você tem, acho que 3 grandes questões, né? Uma que é... O nosso negócio marca tem pouca relação, né? O nosso negócio não é um negócio que marca tem peso. Nosso negócio tem duas questões, eu acho que são fundamentais. A primeira é como é que é a relação que você tem. Se tem confiança, se você cumpre o combinado, né? Se o cliente acredita que você vai fazer aquilo. Eu acho que como é que você se relaciona com o cliente através das pessoas, tecnologia, nível de informação. E o segundo é entrega. Eu acho que quando a gente fala de preço, hoje, eu falei de custo lá atrás, né? Não tem jeito, né? O nosso negócio é um negócio de eficiência. Então, assim, eu realmente acredito que quando você coloca esses 3 pontos, e principalmente esses 2 últimos numa balança, você vai pesar as 2 coisas, porque não é porque uma pessoa é mais legal do que a outra que você vai acabar ganhando o cliente, mas eu entendo que quando você coloca na balança uma operação eficiente, que ela é fundamental, não adianta. E aí a gente está olhando para preço, porque é um negócio comoditizado, e uma relação positiva, você leva vantagem. Eu não tenho dúvida que você leva vantagem. A diferenciação e um negócio de commodity é difícil, porque você está falando basicamente de preço. Eu acho que vem de alguns componentes que não estão, assim, não são óbvios, né? Para nós, diferenciação vai além da entrega do serviço. Acho que vai na forma que a gente se relaciona, da ferramenta que eu disponibilizo, né? Da solução que eu entrego, né? Se eu vou um pouco mais além, porque, Cláudia, aí para a Laís, né?
cara, tudo tem a ver com solução e uma solução adequada, né? E pode parecer bastante óbvio para muitos, mas no fim do dia, hoje só o feijão com arroz não adianta mais, né? A gente tem que fazer alguma coisa diferente. Eu acho que através da relação você consegue ter, e relação não é só relação pessoal, é relação, como é que você cria interações entre as companhias de forma eficiente, né? Para as decisões serem rápidas, né? Porque no fim do dia nós somos meio dessa conversa, o cliente precisa decidir, cara, ele tem que, assim, outra, eu não consigo prever, mas eu consigo me preparar para as coisas, né? Logística tem uma coisa curiosa, e a Laís deve saber muito bem, tem tudo para dar errado, tudo. O que olha só, a gente tenta fazer dar certo. Tem tudo para dar errado, é muita variável. Ou é o mau tempo, é a produção, quebrou um caminhão, avariou não sei o que, a estrada fechou. Então, assim, a gente como profissional de logística, a gente tem que ter essa clareza. Então, assim, na medida que a gente consegue o mínimo de antecipação, ter uma informação confiável, eu acho que isso para mim é fundamental, né? Você avisar que as coisas vão acontecer, né? Antecipar o processo decisório, no mínimo ser assertivo em relação a ele, a gente vai fazer muita diferença para o cliente. E aqui eu não estou falando nada que seja novidade, mas é o que eu acredito, tá? Muito legal, muito bom, muito bom. Tem mais uma pergunta aqui. Luiz Fernando, acho que fala Faquin. Acho que eu conheço o Luiz Fernando Faquin. Ele está perguntando assim, ó, olhando do outro lado, você tem algum fornecedor que se destaca em CX e que te impressiona? Em qualquer outro mercado, consumo pessoal, uma empresa que você olha assim, que você fala assim, poxa, essa empresa aí, em termos de CX, me impressiona, e aí eu vou complementar. Por quê? Obrigada. Eu como consumidor, Cláudia? Isso. Ou mesmo outra empresa, mesmo que seja um parceiro, só que qualquer outra empresa que você olha assim, o CX e a experiência do cliente que eles entregam te impressiona muito, e por quê? Eu quero fazer um ponto aqui. Eu acho que serviço ainda é muito ruim, tá, cara? Assim, eu tenho e eu sou o pior cliente possível, porque eu não vou lá com sinceridade, franqueza e digo, não, eu acho que você tem que fazer assim, assado. Não, cara, eu levanto e vou embora, entendeu? Eu não, entendeu? Eu quero dar lição, quero mandar relatório depois, eu ainda quero fazer isso. Mas o que eu acho aqui, mas assim, tem casos que eu vou lá e acabo, assim, a gente acaba faço esse esforço, né? Mas eu acho que tem várias coisas legais, que assim, hoje em dia, curiosamente, né, a gente pede muita coisa em casa, né? E assim, esses tempos eu pedi um jantar, Dia dos Namorados. Putz, o negócio veio campeão, cara, assim, eu fiquei impressionado, assim, nunca imaginei que pudesse ter, assim, a experiência que eu tive de todo o processo de compra, da chegada do produto aqui em casa, qualidade do produto, um restaurante aqui de São Paulo. Mas, assim, eu não tenho, para te falar bem verdade, assim, eu não tenho uma referência, cara, assim, um negócio que vai me dizer, putz, isso é sensacional, né? Não me vem à cabeça agora. Se me viesse, eu teria, mas eu acho que eu estou constantemente avaliando isso na frustração de não ter algo que me encante, né? Que me encante, cara. Assim, pô, cara, eu fiquei doido aqui, né? Acho que tem assim alguns fabricantes de automóveis, né? Que eu acho que te surpreendem, fazem algumas coisas, mas ficou muito frio isso ainda, o negócio do encantamento. Então, eu ainda estou à procura. Tá vendo, né? Você tem, Cláudia? Você tem? Eu tenho Amazon como tradicional, mas eu sou alucinada com a Amazon em tudo, em todas as iniciativas. Eu acompanho todas as decisões. Então, agora, nessa semana que terminou e começou agora, né, nos últimos dias, eles anunciaram que eles agora estão nos Estados Unidos com uma estratégia que eles vão pegar, e aí envolve logística. Eles estão, porque o varejo nos Estados Unidos, eles estão passando ainda por um fechamento muito rápido de algumas lojas, né? Ou seja, não é que loja física vai acabar, mas ele vai ressignificar. Mas aí aquelas grandes lojas de departamento e tal, eles estão com muitas lojas fechadas, né? Eles fecharam. E a Amazon agora, ela vem com uma estratégia de usar essas lojas como pequenos centros de distribuição.
E aí, qual que é a ideia dela? Encurtar a logística e ganhar mais capilaridade de entrega e mais velocidade de entrega para o consumidor. Então, eu sou alucinada com a Amazon. Eu brinco, né? Se eu não fosse consultora que não tivesse, eu ia bater na Amazon Brasil, que eu ia bater na porta e falar que eu quero trabalhar aí dentro. Então, eu sou. Pensando nessa questão, assim, eu pode ter um viés na minha conversa, porque eu gosto da Apple, Pabu, assim, tem tudo da Apple. Também. Mas é assim, eu acho que a Apple, sim, né? A experiência, o cuidado com a experiência de compra da Apple e o pós-compra, para mim, realmente, eu acho que é uma diferença. Eu acho muito bacana o movimento que eles fizeram das lojas físicas, que foi totalmente na contramão, eu acho, no momento, e o cuidado da loja física, o negócio me surpreende, né? O Steve Jobs tinha esse pensamento de que ele queria ver o cliente abrindo aquilo, se surpreendendo, né? Tanto que, assim, você já viu, abrir uma caixinha de iPhone é um negócio espetacular, né, cara? O tempo que demora... É uma cerimônia, né? O acabamento da caixinha. Eu guardo as caixinhas, eu preciso confessar, eu guardo as caixinhas, eu uso as caixinhas de porta-treco de tão... Demais. Eu acho que assim, talvez, eu acho que nessa reflexão Apple pode ser. Legal. A Animeli, eu sou usuária Apple e acho a melhor experiência de pós-compra possível. Ultimamente, Magazine Luiza também tem surpreendido. É verdade, Magazine Luiza é brasileira, né? Entregam 24 horas e ainda melhor do que a Amazon. Com certeza, mas eu usou a Amazon. Pois é, poderíamos ter mais casos mesmo aqui. Pode deixar, Luiz. Valeu. Agora, Lourenço, me conta, quando você enxerga um futuro da logística, como é que você está enxergando esse futuro? Quando a gente fala de tecnologia, de modelo de negócio e tal, você está enxergando um futuro para a logística como? Essa pergunta é boa, Cláudia, porque esse é o questionamento que a gente faz. O nosso negócio é um negócio muito físico, né? Então, assim, a gente tira produto de um lugar e leva para outro. A gente movimenta, né? Então, tem uma provocação grande que a gente faz dentro de casa, que é assim, como é que a gente inova para fazer com que isso seja cada vez mais eficiente, né? Com mais agilidade, para que a gente... Acho que tem um lado cultural da companhia de transformação, né? Que é assim, como é que a gente permite o erro, aquela conversa toda, a experimentação, ter ideia diferente, porque, né, assim, e focado sempre no cliente. Então, tem um lado que eu acho que, assim, como é que você muda a maneira de pensar para a gente trazer agilidade para o nosso processo de desenvolvimento de solução. Isso eu acho que é uma questão, embora não seja o lado high-end tecnológico, mas, assim, tem um lado que é fundamental, a gente precisa mudar a atitude para pensar em tecnologia antes. Eu vejo dessa maneira. Mas tecnologia em logística, eu acho que tem várias coisas aparecendo, né? Desde o IoT, né, internet das coisas, né, o blockchain hoje, que é um negócio ainda que está... como é que a gente traz rastreabilidade, segurança, né? Eu acho que tem coisas que estão aparecendo aí que vão ser fundamentais para aquilo que eu comentei anteriormente, para trazer eficiência. Inteligência artificial, e aí nós temos a nossa base de clientes não é uma base extensa, né? Mas imagina inteligência artificial para um cara que tem, para uma empresa que tem 3 mil clientes, 10 mil clientes, né? Isso eu acho que acaba sendo fundamental para você definir otimização de fluxo, definição de rede, vetorização. Então, tecnologia para esse nosso negócio, ela é fundamental. Embora eu tenha começado com um lado de atitude, cultura, comportamento, assim, fundamental. E eu não estou falando do hardware, né? Assim, o vagão, como é que tem que ser. Nós estamos falando de locomotiva elétrica, mais eficiente, né? Isso já existe, já está acontecendo desenvolvimento no Brasil em relação à locomotiva elétrica. As nossas locomotivas são diesel-elétricas, né? Mas uma locomotiva 100% elétrica, utilizando combustível menos com uma eficiência energética melhor. Então, assim, tem de tudo, né? Eu acho que tem um mundo vasto aí para a gente descobrir e trazer para dentro da nossa realidade, ver aquilo que pode ser melhor adaptado para o nosso negócio. Mas eu vejo um futuro, assim, cara, é um cenário impossível de você prever a quantidade de coisa disponível que a gente vai ter pela frente para isso. Foi autorizado, não tem nada a ver com o tipo de transporte da VLI, mas foi autorizado essa semana a entrega de produtos por drone, você viu? Acabou de ser autorizado, a gente agora... Eu vou olhar para a janela aqui, eu vou ver um drone levando um pacotinho. É sensacional, assim, espetacular pensar que não tem ninguém ali, cara, que o negócio chegou na sua casa, assim,
E o nível de complexidade, né, Cláudio? O nosso negócio ele é bruto, ele tem acho que seu lado aí, sua complexidade, mas quando a gente fala da capilaridade do varejo, né, por exemplo, hoje em dia, né, a revolução que está sendo as entregas, né, na rua, assim, a utilização de diversos meios para você entregar as coisas, o menino que tem de estar na bicicleta que está entregando o produto do iFood, né? Você pensar que vai chegar um drone na sua casa, meu, é um negócio impressionante. Então, o Rafa ontem comentou que um dos maiores diferenciais, e se a gente ir conectando a fala de todo mundo que participa aqui do CX Now, na segunda-feira o Romeu falou que no futuro as empresas vão ser plataformas. Tudo vai ser uma plataforma. E aí, se você conecta com a fala do Rafa ontem, o Rafa falou, olha, o grande diferencial das empresas vai ser logística. E aí, se a gente parar para analisar, é verdade, se você aumenta a questão de consumir tudo por plataforma, mas alguém tem que entregar, o grande diferencial vai ser quem entrega mais rápido. Não vai ser só aquela experiência ali na plataforma, porque o meio disso você perde muita da questão do relacionamento que você trouxe, você acaba perdendo. Então, a logística ganha muito peso, né? Então, vai vir muita transformação. Eu acredito muito nisso, que vai vir muita transformação no mercado de logística para os próximos anos. Muita. Mobilidade, né? A gente vê isso em mobilidade. Você chegou, você usava lá olha, eu quero sair eu estou viajando, fui para Berlim, e aí eu quero sair do hotel e ir para pegar o metrô, eu quero ir para algum lugar, algum destino lá, visitar alguma coisa. Você não precisa mais escolher, olha, então eu vou pegar uma bicicleta, vou sair do meu hotel, vou para a estação de metrô. Bom, você tem já aplicativos que permitem qual é a melhor escolha que você vai fazer para aquele momento. Você vai a pé, pega o metrô tal, usa um táxi em tal lugar, pega um Uber ali na frente, que são as plataformas que acabam integrando todos esses aplicativos, porque hoje você tem uma infinidade de aplicações, né, para fazer as coisas. Eu acho que isso também vai acontecer, sim. Você não mais ter que você tomar a decisão da qual é a melhor escolha logística. É você poder ter alguém que te diga o que é melhor fazer para aquela carga. Não é ferroviária? Então ela sai de caminhão daqui para lá, sai de ferrovia daqui, pega uma barcaça para ir de hidrovia para algum outro lugar, né? No menor custo, com menor tempo e com a qualidade que você queria. Né? Então, eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. Eu também acho que a gente está falando de plataforma. Legal. Agora, Lorena, você comentou aí de rodoviário, ferroviário. A VLI, o braço forte dela é ferrovia, mas vocês têm um braço de rodoviário também, não tem? Na verdade, Cláudia, não é um braço rodoviário, né? Que a companhia, para a carga passar pelo nosso sistema, ela precisa passar pelo rodoviário. Então, a gente encara o rodoviário como parceiro fundamental da nossa operação. Uma carga que sai do interior lá, que eu falei do interior do Goiás, ela precisa sair de caminhão da fazenda para chegar no terminal nosso. Então, é fundamental que esse caminhoneiro, quando chegar no nosso terminal, ele queira voltar no terminal. Porque se eu fizer o caminhoneiro esperar mais tempo do que ele achava para descarregar o caminhão, talvez ele não volte. Ele disse, olha, agora é mais caro para ir para lá, eu não vou mais naquele terminal. Então, o caminhão ele é fundamental, né? Naquela lógica da integração, a gente olha para todos os modais. Eu tenho que ver o que é importante para o cliente, né? Naquele momento. Então, se a carga está mais distante, é importante para ele que eu gerencie aquele fluxo, aquela pontinha lá, ou a primeira ou a última ponta de buscar ou entregar a carga, né? Eu tenho que trazer isso para ele como solução, né? Acho que muito legal. A gente tem Vini Leal Batera perguntando, Lorenzi, como a VLI pretende alcançar a sua missão através de CX? Conectando a missão com CX. Isso é legal, né? É super legal. Assim, você sabe que a visão é transformar a logística do Brasil, né? Mas a missão é oferecer os serviços de logística integrada ao negócio dos nossos clientes. Não é para os clientes, é ao negócio dos clientes, né? Eu não tenho dúvida, CX é o negócio, ele colou nisso, né? Porque para entregar essa missão, que é o que vai fazer a gente acordar todo dia e trabalhar, é fundamental, não tem outro jeito. Assim, eu falei lá, necessidade, hoje não é mais uma questão de escolha, a gente precisa trazer o cliente para o centro da decisão, colocar ele ali como quem vai nos dar um input para a gente entregar o melhor produto, o melhor serviço para ele. Legal. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Vamos ver. Olha. Pois poderíamos ter, parará.
Fornecedor. Nossa, tem várias declarações de amor para a VLI aqui. Acompanhar a mudança da VLI desde o início da sua mudança cultural. Apaixonados, ó. Que trouxe o cliente interno e externo como foco para desenvolver uma solução, foi uma das melhores experiências que eu já tive. Olha, muito bom, muito bom. Lourenço, mais uma pergunta. A gente tem, de uma maneira geral, uma das grandes dificuldades que eu vejo que as empresas enfrentam quando a gente fala de CX é conciliar a visão de curto prazo com a visão de longo prazo nas tomadas de decisão. Qual que é a sua opinião a esse respeito? Como é que a gente vence um desafio desse? Porque tem que entregar resultado no curto prazo e tem que ter coragem de tomar as decisões de mudança de longo prazo, né? Para nós, não tem curto prazo. Eu acho que eu diria isso, né? Porque o nosso negócio e o negócio dos clientes, ele vai coexistir durante muito tempo. Então, eu não consigo pensar em alguma decisão que eu te falei lá atrás, né, do trade-off, né? Pô, então agora eu preciso ter um resultado e depois então daqui a pouco é o stick e puxa, né? Então agora eu fico batendo, depois dou uma soprada. O mundo é redondo, cheio de esquina nesse nosso negócio aqui, entendeu? Eu já ouvi essa palavra algumas vezes. Muito bom. E não adianta. Isso para mim eu tenho uma clareza disso, assim, e eu encaro que assim o legado que a gente quer deixar na companhia é que o cliente acredite que a gente olha para o futuro junto com ele. Pô, beleza, a gente vai enfrentar diversos problemas, a gente vai brigar, assim como qualquer outra companhia, nós vamos ter as nossas diferenças, mas a gente tem que estar olhando junto para o mesmo lugar, né? Assim, o sucesso do cliente é o sucesso da VLI e vice-versa, não adianta. Então, eu não vejo, Cláudia, nenhuma possibilidade, assim, embora eu acho que no passado foi muitas vezes por essa questão de força, uma força está mais de um lado do que de outro, talvez a gente tenha tido algumas visões mais oportunistas, né? Hoje eu não enxergo mais, eu vejo uma possibilidade, assim, nós temos que estar olhando para o mesmo lugar, né? As duas companhias, porque o sucesso de uma vai ser o sucesso da outra, né? Não tenho dúvida disso. Então, para mim, só existe o longo prazo. O curto prazo é a batalha do dia a dia para a gente tentar resolver focando lá na frente. Fica mais fácil de trabalhar desse jeito, tá, Cláudia? Porque a gente não precisa ter dilema, cara, sabe? Eu fico assim, pô, para que eu não posso ter um dilema, né? E outra, não é dar tudo que o cliente quer também, não. É assim, nós estamos aqui defendendo o interesse cada um defende o seu interesse do negócio. No curto prazo, a gente tem que ter essas discussões francas, abertas, para tentar entender, endereçar os assuntos. Mas a gente tem que ter a clareza, eu acho que as duas partes, por isso que a confiança é um negócio fundamental, de que a gente está olhando para o mesmo lugar, né? Senão, eu não sou um fornecedor adequado para aquele cliente, ou aquele cliente não é um cliente para a companhia. Isso é importante no B2B, né? A essência de um B2B é essa, porque quando você compara isso com o varejo, também tem isso, mas a essência do B2B é esse trabalho em conjunto, né? Tudo é muito feito em conjunto para funcionar bem, né? Assim, e você tem um sistema que se retroalimenta, né? Como eu falei, ó, eu sou um cliente ruim no consumo, né? Não sou o cliente que dá feedback. No B2B, você tem, assim, você ganha presentes constantemente, porque o sistema é totalmente retroalimentado. Não tem por que o cara ter vergonha ou ter algum constrangimento de dizer que alguma coisa está errada. Ele vai dizer, ó, cara, Lourenço, pô, cara, muito ruim esse negócio. O cara liga, não gostei dessa atitude, essa operação está ruim, como é que a gente trabalha junto? Então, isso para a gente, que é prestador de serviço, e tem que ter a clareza de que a gente faz parte desse processo, e a gente é parte de um processo, o feedback é fundamental. Então, como ele se retroalimenta, é junto. Maravilhoso. Tem mais uma pergunta aqui. Vini, o Vini Leal Batera. Você falou que a VLI é uma empresa de pessoas apaixonadas. Faz parte da cultura da empresa, então, engajamento. E clientes, como aparecem na cultura da companhia? O cliente aparece de várias formas, né? E eu, assim, tem um lado mais prático, assim, o cliente está lá na estratégia, né? Ele dentro do nosso posicionamento, o cliente está dentro da missão, o cliente está dentro de um dos nossos principais comportamentos no blueprint da cultura da companhia. Mas mais do que isso, o cliente precisa estar no sangue das pessoas, né? Assim, eu hoje tenho a clareza de que isso é um processo contínuo
evolutivo, e que a grande vantagem que a VLI tem é ter gente apaixonada e engajada nesse assunto. Então, eu diria que isso é uma vantagem, mas assim, dizer que hoje a gente está pronto, que não, eu acho que a gente tem os traços, os comportamentos, né, e uma característica cultural fundamental, que é o engajamento e a paixão, para fazer isso acontecer dentro da companhia. Esse, para mim, eu acho que é o principal ponto. É uma vantagem que a gente tem. Paixão é vantagem. Muito lindo, muito legal, muito legal. Então, estão elogiando essas colocações aqui, viu? Excelente colocação, confiança é fundamental, trabalho em conjunto, muito bom, muito bom. Lorenzi, queria muito te agradecer. Chegamos, a gente sempre faz mais ou menos 1 hora de live, assim, mas eu por mim, eu ficaria conversando com todo mundo aqui um tempão. Eu queria muito te agradecer e dizer que a fala transmite essa paixão, que a gente sente que tem essa paixão dentro da VLI. No dia a dia, vocês demonstram isso o tempo inteiro, né? Com um clima muito bom, com um jeito muito, muito legal de trabalhar por causa dessa paixão. Então, fica aqui a minha admiração de uma ex-estagiária nessa história toda aí. Muito bom esse encontro aí. Muito bom, fico muito feliz. Super obrigada por estar aqui, enriquecer tanto o nosso CX Now com o CX em um mercado que talvez as pessoas nem imaginavam que já estava tão forte olhando o CX e com tantas características legais em termos de cultura e de orientação ao cliente. A gente vai chegar lá, Cláudia, a gente vai chegar lá. Você está nos ajudando bastante aí. Fiquei bastante os 2 dias aí com o Romeu e com o Rafael, vi vários exemplos legais. E eu que agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando, eu acho que aquilo que realmente eu acredito, uma empresa que, putz, uma história que eu acho sensacional, né? E que você está experimentando aqui, viver com a gente, né? Entendendo um pouquinho do que significa a VLI para todo mundo. E eu que te agradeço pela oportunidade, acho que por você estar ajudando a gente nessa trajetória, nessa jornada, tá? Conta sempre com a gente aqui também. Obrigada, fantástico. É sempre um super prazer, super prazer. Hoje, você sabe que hoje eu estava com os seus embaixadores, né? Hoje foi um dia. Hoje com os embaixadores de CX. Com a segunda turma dos embaixadores. Já teve uma primeira, estava com a segunda agora, que já está concluído. Então, os guerreiros aí, né? Os guerreiros aí. Exatamente, já estão forte com o CX. Deu empolgação absurda. Tem uma galera muito boa com vocês aí em termos de CX, viu? Muito boa mesmo. Fiquei super feliz, super feliz. Bom, Cláudia, fico feliz também. Obrigada, viu, Lorenzi? Obrigada, pessoal. Obrigado. Muito obrigada. Um grande abraço. Vou deixar o Lorenzi despedir e vou contar para vocês quem vai estar com a gente amanhã aqui. Ô, pessoal, muito obrigado aí pela participação de vocês, pelas perguntas. Foi um prazer para mim aqui participar dessa conversa aqui com a Cláudia, sobre um tema que é, para mim, super, super legal e apaixonante, e também compartilhar um pouquinho da nossa história na VLI. Tá? Um abraço a todos aí, fiquem bem. Obrigada, Luiz. Pessoal, muito obrigada. A gente se vê amanhã, 8h30, aqui de novo. Amanhã a gente tem o Wellington da Amaro vindo falar com a gente sobre CX no varejo e todo esse conceito diferente que a Amaro tem. A gente se vê amanhã. Obrigada. Tchau, gente. Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau.